Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, dando continuidade a essa nossa série de lives chamado O que não te contaram sobre o marxismo. Essa aqui é a quinta live dessa semana. Só lembrando a todos que me assistem agora, nos assuntos anteriores, ou melhor dizendo, nas lives anteriores, outros assuntos foram tratados, como por exemplo, economia, política, filosofia e até mesmo uma experiência na oportunidade que eu tive de conversar com a professora Andrea Rondon, do Instituto Mises da Venezuela. Por que eu faço esses avisos? Porque essa é a nossa quinta live de hoje. Eu irei receber e terei a honra de conversar com a queridíssima amiga e professora Ana Maria Camargo, onde nós iremos falar sobre homeschooling, né, em defesa de uma educação anti-marxista. Vou só aguardando a professora entrar. Boa noite, Muriel, meu caro, sempre presente aqui nessas lives, prestigiando. Muito obrigado, Muriel, pela presença de sempre. Só lembrando, temos ainda mais 3 lives, né? Quer dizer, sexta e sábado ainda, melhor dizendo, com essa nossa quinta live de hoje. Boa noite, Priscila Galvão. Seja bem-vinda, também sempre presente aqui acompanhando essas lives sobre o marxismo. Assunto esse que, na minha humilde opinião, é importantíssimo no mundo atual, visto que poucas pessoas ignoram, ou melhor dizendo, muitas pessoas ignoram e poucas pessoas se preocupam justamente com o dano que pode ser causado pela ideologia marxista. A professora Ana Maria já está presente aqui, deixa eu só fazer o convite para que a pessoa, para darmos início a essa nossa live de hoje. Olá, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, professora. Se melhorar, estraga. Muito obrigado, agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção para comigo, para poder estar participando aqui e compartilhando, por que não, conhecimento aqui através das redes sociais, né, professora? Prazer meu para participar aqui no seu evento, poder contribuir e aprender um pouquinho. Nada, eu que sinto-me honrado. Pois bem, pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos. O pessoal que está entrando aí, Lucas, a Ana, sempre presentes aqui acompanhando essa semana de lives. Como eu havia comunicado a vocês no início, o nosso tema hoje é educação, né? Mas educação não tão somente porque a palavra educação abrange aí vários tópicos que poderiam ser tratados aqui, tanto por mim quanto pela professora Ana Maria Camargo. Então, como a ideia era justamente fazer um recorte e tentar fazer uma associação com o marxismo, afinal de contas, é o tema central de todas essas lives dessa semana. Eu pensei, e aí eu fiz o convite à professora, e nós vamos discutir um pouco, claro, sobre a área de expertise da professora, que é o homeschooling, professora que é um dos grandes bastiões aqui no Brasil, defendendo justamente o básico, né, que é justamente que as famílias possam educar os seus próprios filhos, né? Ideia é essa, né, professora, que parece um absurdo, mas 200 anos atrás era assim, né, professora? Exatamente, era assim, na verdade, hoje a gente ouve as pessoas falarem de educação domiciliar como se fosse uma ideia bizarra, né? Uma coisa assim, parece até que as pessoas dizem, da onde tiraram isso? Quando na verdade, durante muito tempo, né, foi assim que as pessoas educaram os seus filhos. E mesmo depois que as escolas surgiram, a educação domiciliar por um tempo ainda prevaleceu. E, na verdade, é a maneira que reconhece a família como a que tem a prioridade sobre a escolha de como educar os seus filhos, né? No Brasil, a Perfeito. gente tem essa questão que é a questão legal, que o direito da família tem que compactuar com o direito do Estado. Cabe aos dois entes, né, se responsabilizar pela educação dos filhos, mas o Brasil é signatário de acordos internacionais e que dão prioridade à família. Né? Mesmo quando o Estado tem algum poder, a prioridade deve ser da família. Falta isso ser pacificado juridicamente e eu espero que seja em breve. Já tem alguns, tem 2 municípios no Brasil em que o homeschooling já está legalizado e tem no Distrito Federal também. Eu espero Perfeito. que
que avance. Essa é a nossa luta, né, professora? Nossa luta é recorrente para que justamente as famílias que já pratiquem homeschooling possam fazê-lo. Pois bem, professora, permita-me, eu acabei atropelando aqui o meu pequeno roteiro que eu havia planejado. Eu queria pedir que a senhora se apresentasse, falasse quem é a professora Ana Maria Camargo, claro, um pouquinho sobre a sua vivência no ambiente acadêmico. A senhora também é consultora política de práticas liberais na educação, especialmente. Inclusive, na segunda-feira, eu conversei com um amicíssimo seu, professor Gabriel Mendes, também, que faz parte da mesma instituição que a senhora, que é justamente o direito da educação na EdChoice. Eu queria que a senhora falasse um pouco da Ana Maria Camargo para todos que estão nos assistindo agora. Se apresentar, professora. Tá certo. Bem, eu fui professora de inglês durante muitos anos numa escola particular. E depois de um certo tempo, eu fui estudar, focar em educação, né? Então, eu fiz um mestrado, cujo foco era educação à distância, era e-learning. E esse mestrado eu fiz à distância, numa universidade inglesa. E depois eu fui dar aula nesse mesmo mestrado, dei aula nessa universidade inglesa durante 9 anos. E depois que eu parei de dar aula para essa universidade, foi justamente quando eu comecei a me interessar pelo liberalismo, estudar, e aí juntar as duas coisas, né, educação e liberalismo. E de lá para cá, isso foi por volta de 2016, 2017, mas a partir de 2016, então, aí eu comecei a estudar e escrever e participar de eventos. E o meu trabalho, hoje em dia, de uns poucos anos para cá, tem mais sido focado na difusão de ideias liberais para a educação. Então, Gabriel Mendes, que é o criador do EdChoice Brasil, ele criou essa instituição no ano passado, e eu fiquei como editora do EdChoice Brasil. A nossa intenção era justamente essa, a de divulgar ideias liberais para a educação, para que os políticos, que eles consigam melhorar a educação dos seus municípios. E agora, Gabriel está mais focado lá no trabalho dele em Uberaba, e eu focada em também fazer de uma maneira mais formalizada essa consultoria junto a vereadores recém-eleitos, né, trabalhando na confecção de projetos de lei, de acompanhamento, justamente para difundir, para conseguir trazer um pouco de qualidade para a educação dos municípios. Eu acho que o liberalismo na educação, além de ser o promotor da maneira ética de se educar as pessoas, né, dando o direito à escolha das famílias. Se não for assim, se for imposto, não é ético, né? É imposto. E não só isso, mas também o liberalismo vai trazer mais qualidade à educação dos municípios. Enfim, é isso que eu tenho feito ultimamente, desde eu participei durante a campanha de Zema e de Matheus Bandeira, Zema em Minas, Matheus Bandeira no Rio Grande do Sul. Eu fazia parte da Gabriel Mendes em Minas também. A gente fazia parte da equipe de planejamento durante a campanha em 2018, da parte de educação. Então, agora eu estou fazendo isso de maneira mais formalizada e espero que renda bons frutos. Perfeito. Assim, é um trabalho mais que louvável, professora. Não tão somente o que a senhora faz, mas como outros colegas nossos, né, que são simpáticos ao liberalismo, são professores e estão combatendo aí esse gigante, esse moinho de vento, que é justamente essa educação forçosa, né, ou seja, imposta do Estado de cima para baixo, tá? E ao contrário, professor, inclusive esse é um tema recorrente aqui nessa nossa semana de lives, muitas pessoas, inclusive alguns amigos e colegas, Léo, mas você está tudo puxando para o marxismo. Mas onde é que está o elo, né, da educação com o marxismo? Bom, está justamente mais uma vez, ele aqui, o Manifesto do Partido Comunista, livro que fez inclusive, essa semana, agora domingo passado, aniversário de publicação. E aqui no capítulo 2, professora,
do Manifesto do Partido Comunista, o Marx e o Engels vão pontuar 10 passos para serem seguidos pelas sociedades que almejam instalar a ditadura do proletário, a ditadura marxista. E lá no ponto 10, ou seja, por último e não menos importante, o Marx e o Engels fazem uma menção justamente à educação, de como deve ser a educação nesse Estado socialista, nesse Estado controlado por um gerente, né? Quando ele diz o seguinte, quando eles diziam o seguinte, perdão, educação pública e gratuita para todas as crianças, né? Pode não parecer, é uma frase bonita, né, professora? Mas a gente que estudou um pouquinho de liberalismo e entende como esses mecanismos educacionais podem ser utilizados para favorecer justamente ditadores, a gente encontra aqui um perigo nessa ideia, nessa linha de pensamento, né, professora? E aí, permita-me fazer mais uma pergunta, professora. Como foi o seu enfrentamento, o seu combate, tanto na academia quanto na sala de aula e na sala dos professores, quando a senhora se posicionou publicamente, por exemplo, a favor do homeschool? Eu digo porque eu sofri e sofro até hoje por ser um professor, ter um diploma do MEC, ter uma pós-graduação em educação, e até hoje, antes de falar que eu sou a favor do homeschool, eu tenho que explicar por que eu sou professor formado e sou contra a obrigação, por exemplo, a obrigatoriedade do sistema educacional público, ou pelo menos que as famílias que praticam homeschooling pudessem continuar a fazer. Como é que se deu, professora, essa sua experiência com colegas, outros professores? Eu não tive essa experiência. Como eu falei, quando eu comecei a estudar sobre liberalismo, eu já não estava mais dando aula, eu não tinha mais essa experiência de sala de professores, de sala de aula, e mesmo os meus últimos alunos, né, que eu tive na Universidade Inglesa, era um curso à distância, e era um curso de mestrado, dava um módulo no mestrado, então, assim, muito, muito diferente do que eu sei que os meus amigos que são professores e que estão nas universidades, fazem parte da academia, que eles enfrentam no dia a dia. Eu sei porque eles me relatam, mas eu pessoalmente não vivi. Mas o que eles me relatam é não só discriminação quanto a avanço na carreira, projetos, espaço no departamento em que eles atuam, e como também assim, coisas até mais graves, né? A gente sabe de professores que sofreram ameaça de morte, enfim, eu felizmente eu não tive essa expectativa, essa experiência, mas eu de vez em quando eu encontro com pessoas que acham estranho, né? Como, mas professora, por que educação domiciliar? Então, o trabalho do professor, porque tem isso, né? O professor acha que porque você defende o direito à educação domiciliar, você como se você estivesse desmerecendo o trabalho do professor, né? Eu não sei se você, enfim, se você quer falar sobre isso agora, É mas justamente o contrário, né? A gente valoriza o papel do a gente professor, né? valoriza muito o papel do professor, e o que acontece é que, normalmente, ou com muita frequência, o que os pais que educam em casa fazem não é o que os professores fazem na escola. Para o que o professor faz na escola, né, que requer, sim, uma expertise, o que o professor faz na escola faz muita diferença, o bom professor, para os alunos no grupo, né? Ele tem que gerenciar um grupo, ele tem que ensinar a matéria dentro de um cronograma apertado, ele tem que controlar a disciplina na sala de aula, às vezes ele mal consegue ser ouvido, o professor muitas vezes assim, é um herói mesmo. Todo esse trabalho de você de ensinar a mesma coisa de formas diferentes, isso é a rotina do professor na sala de aula. Essa não é a rotina do pai educador, ou normalmente não é isso que o pai educador busca. Normalmente, o pai educador, o que cabe a ele criar um ambiente, prover os recursos, né? Ensinar, sim, normalmente quando são pequenos, mas à medida que crescem, a grande parte dos pais educadores, o que eles desejam é que os filhos se tornem autodidatas, né? Eles querem que os filhos aprendam a estudar sozinhos, a buscar sozinhos, e que eles tenham tempo, que os seus filhos tenham tempo de focar naqueles que são os seus interesses. Um professor na escola, com 30, 40 alunos, por melhor que seja, ele não pode fazer isso.
Ele não pode chegar para cada um e dar os recursos e orientar e dizer, olha, Joãozinho, você aqui, você já estudou essa parte aqui, que era a sua tarefa, agora você use o resto do tempo para você pesquisar o que for do seu interesse. Se você precisar de ajuda para mais recursos, eu estou aqui, o professor não pode fazer isso. Né? Então, outra coisa que os pais querem em casa é ter a liberdade de escolher um material didático de acordo com os valores dele, enfim, a escolha do currículo também tem que ser de acordo com os valores da família, o que não impede que a família use o mesmo material didático da escola, caso ele goste. Né? A gente precisa entender também que homeschooling não tem um só tipo de perfil de família, né? Tem famílias homeschoolers num espectro bastante amplo, né? Das mais conservadoras até as mais liberais, né, que não tem nem currículo. Veja aí, meu filho, o que é que você quer aprender hoje? Vamos para o mundo. Então, Perfeito. tem aqueles mais assim, organizados, metódicos, tem uma rotina certinha. Enfim, mas voltando à questão do pai educador se comparar com o professor, o que eles fazem são atividades análogas, mas diferentes e requerem expertises diferentes, né? Inclusive, o professor, onde o homeschooling é desenvolvido, cada vez mais o professor é útil, né? Porque muitos pais contratam serviços de professores, por exemplo, para conversar com o filho e criar um currículo específico para aquela criança. Filhos diferentes, às vezes, têm perfis, ou frequentemente têm perfis diferentes, e os pais atentos a isso, né? Normalmente o pai educador é aquele cara assim, o pai ou a mãe, muito focado no atendimento, na educação do filho, então ele vai querer que cada filho atinja o máximo que ele conseguir. Então, o professor que é contratado para desenvolver um currículo, para acompanhar, para orientar pais. Às vezes os pais têm filhos com necessidades especiais, e aí ele quer trazer um professor para ajudá-lo com a terapia, enfim, são trabalhos, não precisa haver um conflito, né? Pode ser, cada vez mais pode haver uma parceria entre o pai educador e o professor. Não, sem sombra de dúvida, né, professor? Acho que esse, inclusive, é o nosso grande trabalho, é justamente tentar desmistificar esses grandes mitos que existem acerca do homeschooling, né? Vários pontos interessantíssimos na sua fala e na sua resposta que foram me acendendo aqui várias lâmpadas, mas eu vou pegar um deles, que aí, mais uma vez, a gente faz a conexão com o tema principal da live. A senhora falou de como o homeschooling, de certa forma, não, ele oportuniza as famílias que educarem seus filhos nos valores. E aqui é impossível não lembrar do livro do Murray Newton Hofbauer, Educação Livre e Obrigatória, quando ele vai deixar lá bem claro e explícito a todas as pessoas que lerem e até mesmo estudarem um pouquinho de educação, né, professora? Que a educação do Estado é educação para o Estado, né? Então, quando a gente fala sobre como o homeschooling, por exemplo, é de certa forma uma arma contra as ideias marxistas ou contra a ideologia marxista presente nas escolas, é justamente que a família pode se valer do homeschooling, né, professora, para fugir um pouco dessa super ideologização da educação. Mas ainda assim, se a família quiser abrir mão de educar o seu filho dentro dos seus valores e quiser que o filho continue ocupando uma escola que siga uma linha, seja de Piaget, seja Paulo Freireano ou qualquer outra linha, Maria Montessori, ou seja, qualquer outra linha pedagógica, né, professora? Eles poderão fazer isso sem problema algum. A senhora falou algo fundamental, né? A educação homeschooling não é para todo mundo, ponto. Isso, acredito, né, professora, é um ponto pacífico entre nós, defensores do homeschooling. Mas aí, professora, uma pergunta. Os meus filhos, os dois, foram para a escola. Eu não eduquei, eu nunca eduquei meus filhos. A escolha de você do homeschooling normalmente é uma coisa pensada, pesada, conversada na família. Não é porque não é uma coisa simples, né? Muitas vezes, ou quase sempre, a mãe deixa a profissão ou para um tempo na profissão dela para focar nisso. Normalmente é a mãe que faz isso, né? E ainda mais no Brasil, né? Com a insegurança jurídica, né? Então é uma coisa que as pessoas pesam muito antes de decidir. E aí eu vou puxar aqui um gancho para
esclarecer, porque muitas pessoas, agora acho que menos, mas logo quando começou a pandemia, um pouco mais, sei lá, um pouco menos de um ano que as Um ano atrás. crianças estavam em casa, aí começou a se falar assim, mas está vendo que homeschooling não presta, ninguém está aguentando, sei o que lá, homeschooling. Vamos esclarecer que o que está sendo imposto aos estudantes brasileiros não é homeschooling, né? Não, isso não é homeschooling. Homeschooling é, antes de tudo, uma escolha. E uma escolha, como eu acabei de falar, pensada, pesada, assim, refletir, pesada não no sentido de que tem peso, embora tenha também, mas pesada no sentido de que você pesa os prós e os contras para você tomar uma decisão. E o que está acontecendo agora não foi uma escolha de ninguém, né? Foi uma coisa imposta pelas circunstâncias, enfim, muitas vezes as famílias têm que abrir mão, ou frequentemente têm que abrir mão de. Muitas mulheres tiveram que sair do emprego para ficar com os filhos em casa. Então, o que está sendo ofertado ou imposto, melhor dizendo, aos estudantes brasileiros, na melhor das hipóteses, um ensino remoto mais ou menos, né? Porque não havia, os professores foram pegos de surpresa, a maioria não tinha nenhum preparo, nenhum treinamento para trabalhar com educação à distância. Então, não é nem educação à distância, que a educação à distância é uma metodologia, foi inclusive o foco do meu mestrado. Não é assim, não é botar um professor na frente falando ou postar lá uma apostila para o menino ler, fazer e botar lá as respostas. O que tem acontecido é ensino remoto e imposto. Então, está longe de ser homeschooling. Não, perfeito. É impossível não concordar com a sua exegese acerca dessa questão do homeschooling. Eu mesmo tive alguns conflitos com alguns colegas professores na época, no caso do ano passado, porque eles, sabendo que eu era um defensor aguerrido do homeschooling, eles usaram isso para me cutucar, né? E aí eu coloquei cada um deles nos seus respectivos lugares e deixar claro que o homeschooling não é nada disso do que está se passando hoje em dia no Brasil, né, professora? Pior ainda, esse tal ensino híbrido que estão inventando aí agora, de dizer que é ensino híbrido, mas a gente sabe, eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, uma pós-graduação na área da educação e tecnologia e sei muito bem que nada disso que está acontecendo em alguns lugares do Brasil sequer se aproxima do ensino híbrido, né? Não faz de conta, como infelizmente é a maior parte do nosso sistema educacional. Mas aí, professora, permita-me trazer aqui um fato curioso. Há uns 3, 4 anos atrás, eu e outros amigos liberais aqui em Aracaju, nós organizamos um evento chamado Liberty Open, 2017 ou foi 2018. E eu recebi a missão de organizar e palestrar em um determinado dia, e aí eu justamente escolhi o tema do homeschooling. Eu lembro que na época, professor, eu usei uma imagem para chamar a atenção da audiência que lá estava. Eu peguei algumas construções seculares e milenares, por exemplo, as pirâmides de Gizé, o Taj Mahal, algumas construções ainda, por exemplo, de Roma e da Grécia, da Muralha da China. E aí eu lembro que eu falei algo parecido assim, todas essas construções aqui foram feitas e construídas e erigidas por homens, por arquitetos, que nenhum deles passou 4 anos na faculdade para construir isso, né, professora? Por que é que eu gosto sempre de trazer esse ponto, né, professora? A gente nasceu nesse sistema educacional que é, de certa forma, fruto e produto da Revolução Industrial, que saiu da cabeça de um ditador, eu vou chamar dessa forma, né, professora, acredito que a senhora há de concordar comigo, e que é muito difícil justamente derrubar esse mito, né, professora, de que nós estamos no ano 2020, levando em consideração que nós seguimos o calendário cristão. A educação tal como nós temos hoje, né, professora, não tem 300 anos. Então, pare para analisar, né? 1.700 anos atrás era homeschooling. Né? Assim, a grosso modo era justamente o homeschooling. Então, assim, o mundo se desenvolveu, as pessoas eram educadas, até de certa forma mais educadas do que são hoje, professora, se me permite fazer essa comparação. Então, eu passo a bola para a senhora, professora, e queria. Qual é a maior dificuldade, professora, que a senhora tem, seja com os pais ou seja com os políticos, por exemplo, nesse trabalho que a senhora faz de assessoria e de política e de defender essas pautas educacionais liberais? Qual é a maior dificuldade, qual é a maior barreira que a senhora enfrenta, tanto com os pais quanto com os políticos? Eu acho que com os pais é mais uma questão de entendimento, né? De eles entenderem do que se trata, primeiro entenderem
que homeschooling não é obrigatório, né? Que é quando às vezes a gente fala assim, tem que permitir o homeschooling. Aí os pais ficam apavorados. Não, mas eu quero que meus filhos vão para a escola. Não tem problema, os seus filhos vão bem para a escola. Então, eu acho que é um pouco desfazer, para os pais, é um pouco desfazer o mito, os mitos, né? Para eles entenderem e não se sentirem ameaçados. Acho que a maioria dos pais basta isso. O problema que surge, eu acho que os políticos, a depender da sua ideologia, claro, né? Os mais estatistas, os políticos mais estatistas vão se opor, né? Você citou o livro de Rothbard, que ele fala, né, e que você mencionou aí, sobre a A gente poder se educação do Estado, a educação para o Estado. O que Rothbard fala e que ele condena com toda razão é que a educação provida pelo Estado é uma educação para o Estado e que, antes de qualquer coisa, o que ele te ensina, o que ele ensina às crianças é que é para elas acreditarem e crescerem acreditando que sem o Estado não existe educação. Né? Então, é aquela mensagem de uma ideologia coletivista, de que vale o grupo, é o apagamento do indivíduo, e para que as pessoas acreditem que, se não tiver lá o Estado provendo a educação, as pessoas não vão se educar. E como você falou, durante a maior parte da vida humana, as pessoas se educaram fora da escola. Então, isso não assim, é absolutamente fora de questão. Então, voltando às dificuldades. Então, aqueles políticos mais estatistas, mas que creem, que defendem ideologias coletivistas, como o marxismo, por exemplo, o fascismo, elas vão se opor por uma questão ideológica, porque assim, dentro do âmago da educação domiciliar, do homeschooling, está a valorização do indivíduo, né? Acima do coletivismo como ideologia. Então, é o indivíduo que deve ser valorizado. Então, cada indivíduo, tanto por isso que eu falei que os pais, às vezes, têm filhos com perfis diferentes e buscam atender a esses dois perfis, que cada um é visto como um indivíduo. E a estrutura escola, uma estrutura na escola, todos são. A escola é feita para uniformizar as pessoas, né? Então, a estrutura burocrática, a estrutura curricular é toda feita para atingir uma média. Então, muito poucas pessoas na escola são servidas, são atendidas da melhor maneira possível, né? Porque o professor não pode atender aquele menino que aprende mais rápido, as crianças que aprendem mais rápido, e também não pode atender aqueles mais lentos, que precisam de mais tempo com a matéria. O professor, essa é uma dificuldade, né, do professor, ele tem que dar aula para a média. Então, esses que estão lá em cima ou lá abaixo, sem julgamento de valor aí, mas que aprendem coisas diferentes em ritmos diferentes, eles têm que correr atrás, enfim, eles têm que se adequar. Eles não são vistos como indivíduos que devem ter o seu potencial desenvolvido no máximo possível, né? Isso não é possível na escola, independentemente da qualidade do professor. A estrutura é feita para uniformizar. E uma das coisas que o Estado faz é justamente uniformizar o pensamento de que o que importa é o grupo, é o coletivo e não o indivíduo. Então, no momento que você ameaça, ou você diz assim, não, eu não quero isso para mim, aquelas pessoas mais coletivistas, mais estatistas, sentem isso como uma ameaça, né? Então, a ameaça aí é de que as pessoas se deem conta que não precisam do Estado para se educar. Eu acho que esse é o maior temor, e não é um temor dos pais, como eu falei, é um temor ideológico de quem acredita no coletivismo, que defende ideias coletivistas, o temor de que o indivíduo perceba que ele é um
ele é um, cada um tem o direito de buscar de desenvolver o seu potencial ao máximo que ele conseguir. Acho que essa é uma dificuldade e há muito a dificuldade que se encontra frente ao corporativismo dos professores, né? Os sindicatos, o corporativismo que se sentem ameaçados, né? Porque, como eu falei, né? A, a, embora o trabalho seja diferente, eu acho que há um temor de que as pessoas se deem conta, como eu falei, que não precisam daquela estrutura toda, mas, por outro lado, é também uma coisa só ideológica, porque se você parar para pensar, não há nada que sugira que as escolas vão deixar de existir. Quem que escolhe o homeschooling normalmente são muito poucos, né? Requer muito sacrifício, muita dedicação. Então, assim, não há razão lógica. Se você pensar nos Estados Unidos, que é o país onde há o maior número de homeschoolers, não chega, pelo menos antes da pandemia, não sei como é que está agora, antes da pandemia, a população de homeschoolers não chegava a 4% das pessoas em idade escolar. Então, e lá é permitido em todos os estados. Então, assim, não é necessário esse temor de que os professores vão perder o emprego. Isso é bobagem, não vai acontecer. Ao contrário, outras oportunidades vão surgir para professores. Eu acho que a dificuldade grande para essas pessoas é mais a questão ideológica, de que você tem que se enquadrar, você tem que fazer parte e respeitar e entender que sem o Estado você não é ninguém. E essa eu acho que é a parte que para eles é mais difícil de aceitar. Não, eu não tenho dúvida, professora, que a questão é puramente ideológica, não é questão nem de qualidade, nem de quantidade, até porque existem alguns estudos, né, professora, especialmente nos Estados Unidos da América e em alguns países europeus, que já demonstram que as famílias que praticam homeschooling, o desempenho educacional dessas crianças ou atinge a média, né, do próprio sistema educacional, ou em alguns casos chega até a superar. Então, se o argumento utilizado for a questão de dizer que o homeschooling, por exemplo, vai decair a qualidade da educação, é falso, né? Se o argumento contra o homeschooling é a questão da quantidade, o próprio número que a senhora trouxe a informação aí, estatística dos Estados Unidos, comprova também que não é verdade que da noite para o dia 99% das famílias vão adotar o homeschooling e que os professores serão desempregados, pelo contrário, né? Uma Vai nova... subir, vão Exato. surgir novas oportunidades de carreira para professores, para trabalhar junto com os pais, coisas diferentes, né? Eu tenho certeza que tem muitos professores que gostariam de fazer coisas diferentes e que estão lá amarrados àquela rotina de sempre. Não são todos, mas vai ter gente, vai ter professores, uma vez que o homeschooling seja plenamente legalizado, vai ter muita gente criando, por exemplo, escolas, escolas para homeschoolers, parece uma contradição, mas muitas famílias que, por exemplo, que não querem que os filhos vão para uma escola com aquela rotina normal de uma escola normal, de aulas todos os dias, com aquele currículo, mas querem que os filhos vão para uma escola diferente. Então, quando tiver o homeschooling legalizado, então grupos de professores vão criar, vão empreender, vão prover para essas famílias, né? Digamos assim, imagine que aqui em Salvador, o homeschooling seja legalizado plenamente e tal, aí eu vou e registro meu filho como homeschooler, né? Eu não vou matriculá-lo numa escola do MEC, mas eu não quero também tomar conta dele todos os dias aqui em casa. Eu quero que ele tenha colegas e que ele tenha aulas de português, matemática e inglês. Mas só isso. Não quero que ele gaste o tempo dele fazendo outras coisas, que o resto do tempo ele vai jogar bola ou vai estudar as coisas que interessam a ele. Para mim, o importante é que ele saiba português, matemática e inglês. Então, eu vou buscar uma escola que ofereça isso. E aí vai surgir uma diversidade enorme de escolas, de provedores educacionais que vão atender famílias com interesses diferentes. Né? Então, isso tudo vai ser feito por professores, vai ser muito bacana, vai ter diversidade de trabalho para os professores, diversidade de
oferta para famílias que querem seus filhos fora da escola do MEC, por uma razão ou por outra, por uma questão de valores ou por uma questão de segurança, acha que os filhos na escola estão sofrendo bullying, por exemplo, que é uma das principais razões para os pais que tiram os filhos da escola para fazer homeschooling, crianças que sofrem bullying e tal. Então, eles querem um ambiente seguro, aconchegante e que os filhos sejam desafiados, que eles estejam lá brincando com os colegas deles, mas que não seja esse modelo de escola, eles querem outros modelos e vão surgir diversos. Não vai ser assim, vai ser uma coisa muito boa. Quem vai sair perdendo nisso tudo, mais uma vez, são os estatistas, né? São aquelas pessoas que acham que o Estado precisa controlar você, que você precisa fazer parte da estrutura do Estado. São esses que vão perder. Mas, no mais, os professores não precisam se sentir ameaçados, de jeito nenhum. Não, de forma alguma, pelo contrário, né, professora? Eu até comento isso com alguns colegas, que eu falo que o que haverá, na verdade, o que irá acontecer é um ressurgimento, por exemplo, da profissão tutor, né, que eram justamente os professores antes do sistema educacional formal como nós temos hoje. A senhora falou vários pontos aí fantásticos, interessantes durante a sua fala. Mais uma vez, foi me acendendo aqui vários alertas. Eu vou pegar um deles e vou destrinchar um pouco, se me permite, quando a senhora falou a respeito da estrutura, né? De como a estrutura educacional ela é formulada e moldada de forma justamente a louvar e a endeusar o ente estatal, até mesmo o determinado gestor que estiver frente àquela nação, né? E aí algumas pessoas não compreendem, porque talvez não tiveram a oportunidade de fazer traçar essa linha do tempo da educação para tal como nós temos hoje em dia e compreender que, por exemplo, 300 anos atrás, não existia escola como nós conhecemos, a escola era voluntária, a maior parte dela era comandada pela Igreja Católica, era voluntário, pouquíssimas famílias tinham acesso, porque despendiam, às vezes, suas fortunas ou seu pequeno dinheiro justamente para colocar um filho, uma filha. Isso quando a própria Igreja Católica não adotava algumas crianças para passar ali pelo processo educacional. Mas o ponto é, se vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, olharem atentamente a escola, a estrutura da escola que nós temos hoje, ela remete diretamente, é possível fazer uma associação direta com as fábricas, né? E não é exagero nenhum em fazer essa associação, porque observe, tal como na fábrica, a escola, você tem os alunos enfileirados, lá numa fábrica, na linha de produção, os funcionários seguem também a mesma ordem, você tem horários específicos para fazer determinadas funções, da mesma forma que na fábrica, né, professor? Você tem um inspetor observando o que todos estão fazendo. Na escola, você tem um professor e alguns que ficam circundando os corredores da escola, vocês têm um sinal para tocar, para ir embora, para voltar, para entrar e para sair, ou seja, tudo faz relação às fábricas na época da Revolução Industrial. E entendam o seguinte, né, professor? Isso não foi gratuito, isso foi planejado e foi estruturado, como bem falou a senhora, na cabeça justamente de um político, né, professora? Como bem falou. E quando a gente traz para a nossa situação, para o nosso país, a gente tem ainda um acréscimo, né, professor? Um acréscimo negativo, se é que é possível fazer essa analogia gramaticalmente errada, mas o ponto é, no Brasil, nosso sistema educacional, né, professor, ele foi tomado de assalto por uma política estatista, né? Basta nós atentarmos que o patrono da educação, como bem fala o Thomas Juliano, né, o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, ele era de uma corrente ideológica marxista. E quem está falando isso aqui não é o professor Leonardo Lisboa e tampouco a professora Maria Camargo, é o próprio Paulo Freire que falava isso. A maior parte dos livros pedagógicos do Paulo Freire trazem nas palavras, nas páginas, que é possível e é acessível a toda e qualquer pessoa interessada em conhecer a pedagogia do oprimido, por exemplo, que é o livro mais famoso do Paulo Freire, e ali você vai encontrar, né, professor, esse DNA marxista, mas pior do que marxista é esse DNA estatista, né, professora, como bem falou a senhora. E eu lhe pergunto, professora, algum político que a senhora já teve a oportunidade de conversar aí em Salvador ou em outro lugar, nas suas andanças pelo Brasil defendendo o homeschooling, a senhora conseguiu demover ele dessa opinião contrária ao homeschooling? A senhora tem alguma experiência? Como foi alguma conversa? E aí eu queria pedir a todos que estão nos assistindo, fiquem à vontade para enviar perguntas, porque a gente está caminhando aqui para quase 1 hora de live, e aí no finalzinho a gente vai selecionar aqui algumas perguntas para a professora responder. E claro, também fique à vontade para divulgar a live, enquanto ainda acontece para mais pessoas assistirem essa aula aqui da professora Ana Maria. Olha, Leonardo, eu não sei se é sorte ou se é azar, mas assim, as pessoas com quem eu falo de homeschooling, eu já dei palestra sobre homeschooling
em lugares, enfim, que tinha professores. Eu nunca fui confrontada com algo assim, que eu tivesse que convencê-lo. Que a sua pergunta foi, alguma vez você conseguiu convencer? Bom, se alguém tinha algum posicionamento para confrontar, para que eu pudesse convencê-lo, não me apresentou. Sempre foi, como eu falei para você, talvez, eu não sei se é sorte ou azar, eu acho que talvez seja azar, porque não me deu a prática do debate quanto a isso, mas eu acho, a maneira que eu vejo, quando você esclarece as coisas, fica difícil você ser contra, a não ser por questões ideológicas. E como quando eu vou falar, as pessoas já sabem que eu sou liberal, talvez isso iniba aquelas pessoas que ideologicamente são contra de participar, não sei, porque quem vai e ouve, mesmo que existem questionamentos, né? Mas e se o pai maltratar o filho, ou se o pai ensinar coisa errada. Existem questionamentos genuínos que a gente responde e a gente conversa, mas é difícil você encontrar alguém de boa fé que te diga assim: eu não acho uma boa ideia que o aluno, que o estudante tenha tempo de se dedicar aos assuntos do seu interesse. Eu não acho que seja bom que o pai passe mais tempo com o filho. Assim, são coisas. Ou eu não acho que seja bom que o pai possa contratar alguém para, junto com ele, fazer um currículo para o filho. É difícil você achar alguém que ache isso errado. Então, você vai ter sempre uma questão ideológica, né, realmente. Mas para você defender, baseado na sua ideologia, você vai ter que usar de algum mito, de alguma falácia. E na hora que jogar aquilo ali, a gente vai. Eu acho que eles já não jogam, porque sabe que tem uma resposta, né? Eu nunca vi um questionamento assim que não seja baseado em preconceito. Questionamento contra todos os questionamentos que eu vejo contra o homeschooling são baseados ou numa dúvida sincera, genuína, que a gente responde, ou em um preconceito já pré-definido. Não vou aceitar a resposta, mas esses que não vão aceitar não têm aparecido para mim. Eu acho que é menos complicado convencer pela lógica, né? Agora, quando a pessoa é intelectualmente desonesta e vai na má fé, aí não tem convencimento. Aí fica difícil. O convite que eu sempre faço, professora, quando alguma pessoa, algum professor, até mesmo políticos que eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive aqui em Aracaju eu faço esse mesmo trabalho, professora, de levar adiante, ou pelo menos apresentar aos políticos essa ideia, né? Eu fui candidato a vereador na eleição passada e uma das pautas que eu havia me comprometido era justamente trabalhar de maneira aguerrida e firme para que as famílias que praticam homeschooling aqui em Sergipe, em Aracaju, especialmente aqui em Aracaju, professor, nós temos uma comunidade de homeschooling assim, bem ativa e muito produtiva. São famílias que se encontram semanalmente, quinzenalmente, se não me falha a memória, e trocam figurinhas, e trocam didáticas, e trocam conhecimento, e apresentam, e levam seus professores, cada um leva seu professor e apresenta a família do outro. Se bem que não é bem professor, é mais um tutor, né? E fazem justamente esse trabalho, professora, de formiguinha, de ir compartilhando o conhecimento, né? E é justamente isso que a senhora falou, professora. Os conflitos que existem entre professores, ou até mesmo entre a militância que é contra o homeschooling, automaticamente, né, professora? Assim que a pessoa fala a primeira frase, já consegue perceber que ela é justamente contra o homeschooling por um preconceito, né? Por não exatamente não ter a ciência do que é verdadeiramente o homeschooling, atrás daqueles conceitos definidos, daí vem inclusive a própria palavra preconceito, e ela não compreende como os argumentos que ela emite através da sua fala, através da oralidade, não se concatenam, né, professora? Não trazem produto de fato algum. Mas aí, professora, tentando fazer mais uma vez um resgate aqui do tema central aqui dessa nossa live, mais uma vez agradecer a todos que estão aqui presentes, e fiquem à vontade, já liberei aqui, já ativei aqui para enviar perguntas para a professora Ana Maria Camargo, fiquem à vontade. Se eu só responder a Marta aqui, professora, ela perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, Marta.
Todas as lives estão salvas aqui no meu perfil, não apenas essa com a professora, como as lives anteriores, tá? Pois bem, professora, a minha próxima pergunta, que eu gostaria de ouvir a sua humilde opinião acerca desse fato, é se qual é o seu entendimento, por exemplo, de como o homeschooling pode ajudar as famílias a terem mais o controle, ou melhor dizendo, a gestão da educação dos seus próprios filhos. Inclusive é o tema aqui dessa nossa live, né? Como o homeschooling é uma arma, ou até mesmo um contra-ataque contra a educação, de certa forma, ideologizante que existe nos mais variados espaços educacionais. E aí eu pergunto, emendo essa pergunta com outra professora, qual é a sua opinião, por exemplo, a respeito de projetos como Escola Sem Partido? Se a senhora tem uma posição a respeito do mesmo. Certo. Olha, nesses municípios em que o homeschooling foi plenamente legalizado, eles ainda, uma das condições né, que estavam no projeto de lei que foi aprovado, é que os estudantes, os homeschoolers, eles têm que se submeter aos mesmos exames nacionais que os estudantes que vão para a escola. De 2 em 2 anos, eles têm que se submeter para acompanhar, enfim, para ter um controle, para o Estado ter um controle, né? Não é o ideal, mas, enfim, é assim que foi. Isso significa que eles vão ter que estudar aqueles assuntos, aqueles temas que estão lá na BNCC, porque eles vão ter que fazer as mesmas provas. A diferença é que eles vão poder estudar esses assuntos primeiro, de uma maneira muito mais rápida, porque estudam em casa, sozinhos, sem, enfim, focados. E segundo, eles vão ter os professores, ou que os pais contratarem, ou os próprios pais ao lado. Então, quando tiver alguma bobagem nos livros, que a gente sabe que os nossos livros docentes, e a própria BNCC é extremamente ideologizada, eles vão estar junto com ou o pai ou a mãe, quem acompanha, para poder discutir aquilo ali. Isso dá um controle à família de poder dar a resposta ali. Então, se por exemplo, ele está lendo ali no livro que o Brasil é um país pobre porque é um país neoliberal, né? Tem uns livros que dizem essas bobagens, né? Ou ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Às vezes não está no livro, mas tem lá o professor, aí tem a questão, sei lá, de gênero. Né? Então, ele estuda aquilo ali, mas ele estuda com o pai ou a mãe ou o professor contratado lá, fazendo um contraponto. Né? E aí o pai, assim, como eu faço com meu filho em casa? O meu filho vai para a escola, né? Ele vê essas coisas todas, mas eu mesmo digo, eles já sabem, né? Então, meu filho, bote aí a resposta certa, escreva aí a resposta que o professor quer, e os meninos normalmente tiram isso de letra, né? Já sabe o que é que o professor quer que bote nas provas, enfim, você ensina a você dar as dicas, faça a redação lá do Enem, do jeito que você tire uma nota boa, mas você sabe que isso tudo é uma bobajada. Enfim, às vezes, os pais não têm muito, não se dão conta de que tem professores fazendo um trabalho muito intenso no sentido de ensinar coisas inadequadas ou que vão contra os valores dos pais, né? E quando você educa em casa, ainda que seja com você seja obrigado a prover aquele tópico, aquele ensino lá para o seu filho, você estando presente, você tem como contrapor, né, o que está sendo dado. E em relação ao movimento Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, eu acho que o Escola Sem Partido teve uma importância muito grande para despertar as pessoas do que estava acontecendo na escola, né? Assim, de como, do ponto que isso chegou, né? Então, acho que nesse sentido, a Escola Sem Partido foi muito importante. Ele acendeu o debate, né? Mas eu não sou a favor de que haja uma lei que controle ou que determine o que o professor deva ou não deva fazer na sala de aula. O que eu acho que tem que haver é clareza para os pais. Então, ter clareza é o seguinte: os pais, ao matricular os filhos em uma escola, eles têm que saber: olha, que a gente acredita
em marxismo, a gente acredita nisso. Você quer seu filho aqui, mas tem que ter clareza. Uma vez esclarecido isso, agora tem que ter não só clareza, tem que ter opção, né? Então, se todas, o problema é esse, né? A BNCC ela é ideologizada, né? Então, vai depender muito de como o professor aborda. Não me agrada, eu acho que tem que o diretor das escolas, o bom gestor, ele tem que ser capaz de identificar o excessos do professor. Então, o professor que deixa de dar aula e chama os meninos para participar de protesto na rua, ou o professor que apresenta determinado político como assim, caricaturado. Falei certo? É isso? Sim, perfeito. Enfim, eu acho que há limites de bom senso, mas assim, eu não acho que essas pessoas, embora sejam, para mim isso não seja nem trabalho de professor, isso quando você passa a ser um doutrinador, você deixa de ser professor, o professor tem que ensinar a pensar e não a pensar o que ele acredita, né? Então ele é um mau professor, mas ele não é um criminoso, né? Eu não gosto quando o Estado se mete nisso de criminalizar, de querer julgar. Eu acho que a gente tem que ter liberdade e clareza e opções. E, nesse sentido, o homeschooling é perfeito. É uma opção que permite aos pais escolher o professor, a maneira, ou ele mesmo se ocupar de tratar dos assuntos considerando os seus próprios valores, os valores da família dele. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, tem essa mesma posição, professora, que a senhora tem a respeito do Escola Sem Partido. Confesso que no surgimento do Escola Sem Partido, eu fui, de certa forma, um bastião, um defensor desse projeto de lei e Muito desse importante. movimento. Mas aí Chamou depois, muita atenção. sim, não, claro, justamente, teve um papel importantíssimo, mas infelizmente com o passar do tempo, né, foi possível perceber como o projeto, de certa forma, poderia ser utilizado pelo próprio Estado e pelos próprios políticos para justamente alcançar o objetivo contrário. Então, foi a partir desse momento que eu passei a ser um pouco mais... Inclusive, por exemplo, se eu, digamos, na minha escolha, né, que eu queira que meus filhos estudem numa escola muito conservadora. Aí, o que é que poderia acontecer? O professor não tem o direito de ser conservador, porque tem que mostrar todos os lados. Assim, eu acho que os pais podem escolher, né? Quando você escolhe, por exemplo, uma escola religiosa, uma escola católica ou protestante, ou enfim, é a sua escolha e você deve ser respeitado, né? É direito da família que haja algum tipo de doutrinação, se é o que ela quer, né? Mas tem que ser uma coisa escolhida. O que não dá é uma doutrinação imposta, né? Isso é que é inaceitável. É alguém impor, através do material didático, através do currículo, impor valores e às vezes até mentiras, né? Coisas que não são reais, são negadas peremptoriamente pela ciência, e os caras estão lá ensinando que ninguém nasce homem nem mulher. Enfim. Perfeito, não, perfeito. E existe uma lógica, professora, perversa, e aí depois dessa fala eu vou abrir aqui para as perguntas, quer dizer, já temos aqui algumas perguntas, tá, pessoal? Se eu não conseguir, quer dizer, se a professora não conseguir responder todas a tempo, até por conta do avançar aqui da hora, eu vou fazer questão de printar, tá, professora, essas perguntas, eu envio depois no privado da senhora, tá, pessoal? Mas fique à vontade para enviar as perguntas, já temos algumas aqui. Mas aí, professora, assim, é um assunto que eu teria, assim, confesso, senhora, o maior prazer de passar horas e horas falando, porque é um assunto que para mim é muito caro, e eu sinto até emocionado em encontrar uma docente assim como eu, que compartilha dessas mesmas ideias, o que é um pouco difícil na nossa realidade, né? Essa é a vantagem das redes sociais, nós encontramos pessoas distantes, mas que pensam tão próximos. Mas aí, professora, esse é um ponto que eu gosto sempre de bater na tecla, quando muitas pessoas me perguntam por que eu sou a favor do homeschooling, eu respondo de maneira jocosa, mais ou menos assim, eu sou a favor do homeschooling, XYZ, porque justamente eu sou professor e eu estive dentro da escola, tanto na escola pública quanto na escola privada, e vi a realidade da escola. E tudo isso que se fala sobre doutrinação, não é que eu ouvi falar, não, é que eu presenciei. É que eu presenciei com esses olhos aqui e ouvi de relatos de alunos que iam até a minha pessoa e que me procuravam para comentar sobre esses processos de doutrinação
na sala de aula, né, professora? Então, assim, e eu acredito, professora, que é muito difícil fugir dessa mesma no cenário atual da nossa educação, porque, assim, é uma lógica meio que perversa, professora, diabólica e demoníaca. Permita-me explicar brevemente. Porque, assim, os professores que ocupam as salas de aula, seja na escola pública, ou seja na escola particular, eles são formados em universidades, né? Universidades essas que também estão contaminadas justamente por essa mesma ideologia nefasta que é o marxismo. Ou seja, os professores que vão formar outros professores já são doutrinados ideologicamente, já levam essa doutrina adiante. O professor, quando consegue concluir a sua formação e vai para a sala de aula, ele nada mais do que é um repetidor daquela mesma ideologia que ele aprendeu na sala de aula. E, mais uma vez, para quem duvida disso que eu estou falando, inclusive teve uma telespectadora, enfim, uma pessoa que está nos assistindo aqui, professora, que comentou que ela faz letras, ou cursa pedagogia, e ela disse que a bibliografia básica do curso dela é toda marxista. Pois é justamente isso, né, professor? Então, assim, é uma lógica perversa que é praticamente impossível de sair dela. Porque a universidade é marxista, os professores que são formados são marxistas, os próprios coordenadores que ocupam e que escolhem os professores que irão lecionar determinadas disciplinas também são marxistas. Professora, não vou citar os nomes aqui, mas eu trabalhei em uma escola confessional, uma escola cristã, que tinha inclusive uma igreja ao lado da escola, e assim, e os coordenadores escolhidos pelas diretoras, pelas irmãs da escola, eram sempre coordenadores que, quando você entrava na rede social dele, professora, a senhora via claramente a posição político-partidária ideológica desse sujeito. E era o mesmo sujeito que escolhia justamente os professores que iam lecionar as disciplinas. Ou seja, é uma lógica, né, professora, muito difícil de sair. E aí eu lhe pergunto, professora, e aí a gente, depois dessa sua resposta, a gente pode abrir aqui para as perguntas, a senhora acha que a médio ou a mesmo até longo prazo, uma possível mudança desse cenário educacional ou não? Qual é o cenário que a senhora desenha para um futuro a respeito disso? Eu acho que, bom, a médio prazo, eu não vejo muito isso acontecer, mas eu acho que há algo que pode acelerar isso aí, e que eu chamo que é o nosso cavalo de Troia. Nosso cavalo de Troia é o homeschooling. Mas um pouco no começo da nossa conversa, eu falei de usar, de que pais homeschoolers podem usar escolas. O que a gente tem que fazer, Leonardo, é lutar pela legalização do homeschooling, não apenas para atender as famílias que praticam homeschooling, esse homeschooling tradicional que você citou aí de Aracaju, como tem em vários lugares. Claro que essas famílias merecem segurança jurídica, claro. Mas quando eu defendo o homeschooling, eu defendo para todas as famílias, justamente porque é a maneira de você romper com isso aí que você está falando. No momento em que as famílias puderem escolher escolas que não precisem contratar professores formados pelo MEC, que não precisem seguir o currículo do MEC, vão surgir muitas opções diferentes. E aí, essas opções vão fazer concorrência com esses caras, né? Então, digamos, né, no momento em que todas as pessoas, todos os municípios, ou uma grande parte dos municípios brasileiros, não tiverem que matricular os filhos nas escolas do MEC, vão surgir muitas escolas diferentes, então vai ser por fora. Essa mudança que você está dizendo que vai ser a médio prazo ou longo prazo, vai ser uma mudança por fora, né? Não é que elas vão ser diferentes, não. Eu não sei nem se algum dia elas vão mudar isso aí, porque é como você falou, é um sistema que se retroalimenta, né? As universidades marxistas que formam os professores, que treinam os professores e que ensinam os alunos. O que vai acontecer, o que pelo menos é para isso que eu trabalho, é que algo por fora vai atender de uma maneira diferente, de uma maneira diversa, porque o Estado não vai mais ter o poder de impor que essas escolas, por exemplo, contratem professores formados pelo MEC, né? Vão ser cursos livres, né? São cursos livres. Eu posso abrir uma escola, chamar a minha escola de, sei lá, curso livre de português e matemática. Aí os alunos, as crianças que são registradas como homeschooling no seu município, vão ser meus alunos, né? E aí meu professor de matemática, digamos, eu não quero
contratar aquele cara lá que fala de etnomatemática. Eu contrato um cara, contrato um engenheiro, meu professor de matemática vai ser um engenheiro. Ah, mas ele não é formado em pedagogia, ele não tem licenciatura. Eu não devo satisfação ao MEC. É o meu curso livre. Outra coisa, curso livre, professor não tem sindicato, não vai ter sindicato enchendo a paciência. Então, assim, as mudanças, por isso que eu digo que é um cavalo de Troia, porque o exército está lá dentro do cavalo, não é só para salvar, para ajudar aquelas famílias que estão já praticando, que, como eu falei, merecem toda a segurança jurídica de continuar fazendo. É para dar opção para sair desse emaranhado, porque se a gente for esperar esses caras mudarem, aí nem a longo prazo eu acho que isso não muda, eles não vão mudar, a não ser que morram aos poucos, porque vão se autodigerir lá sozinhos. Quando houver concorrência, quando as pessoas puderem escolher coisas diversas, escolas diversas, inclusive escolas até estruturalmente muito parecidas com essas que existem hoje em dia, mas que serão livres para ter um currículo diferente, professores diferentes, dedicados ao aluno, escolas com grupos menores de 5, 6 alunos em cada turma. Enfim, como eu falei, vai ser uma variedade enorme essas escolas outras aí vão continuar existindo, eu não acredito que elas mudem, mas a gente pode batalhar pela legalização do homeschooling para a gente ver essa diversidade, pelo menos oferecer concorrência a esses caras que estão aí. Não, ótimo, ótimo. Perfeito, professora. Amei essa analogia aí do cavalo de Troia e permita-me pegar emprestado. Quando eu for falar agora sobre o tema, eu vou utilizar essa mesma analogia. E aí, professora, eu me lembro agora, mais uma vez, a senhora falando, a cabeça que vai fervilhando e surgindo várias, e eu relembrando de várias situações. Assim como a senhora, eu também sou formado em letras em inglês, minha primeira graduação, e eu lembro que praticamente todo início de ano eu sempre começava, aquela primeira semana de aula, né, professora, para quebrar o gelo, né, break the ice, eu sempre utilizava a música do Pink Floyd, que apesar de terem uma ideologia de esquerda, mas a música é fantástica, que é justamente a música Another Brick in the Wall, e eu apresentava aquela música aos meninos e convidava eles a refletir que a educação é muito mais do que justamente colocar os alunos enfileirados e transformá-los em salsicha. Aí eu me lembro, professora, que na primeira semana de aula eu dava esse choque de cultura neles, isso no ensino médio é óbvio, né? Porque sexto ano ninguém está preocupado com isso. E aí eles ficavam meio que extasiados e me procuravam depois da aula e falavam, professor, o senhor está falando contra a própria educação, contra o próprio sistema? Eu falei, ainda bem que você entendeu a mensagem. E aí eles comentavam, professor, eu amaria que um dia o senhor tivesse uma escola. Aí eu até respondia eles assim, você está falando isso agora porque hoje você é aluno, mas no futuro, quando você for pai e mãe, muito dificilmente você vai ter essa mesma visão, porque você vai querer pegar o seu filho e meio que fazer ele passar pelo mesmo sofrimento que você está passando hoje. Então não diga que você é a favor disso quando crescer e virar adulto, não, porque dificilmente isso vai acontecer, né, professor? A gente sabe que, infelizmente, esse é um pensamento recorrente de muitos jovens. Não, educação livre, estudar o que quiser, mas uma vez que ele tem a oportunidade de colocar o seu filho, por exemplo, em outro sistema educacional, dificilmente, né, ele vai fazer, ele vai se render mais uma vez ao sistema, né, professora? A matrix educacional. A maioria dos pais pesquisados, há pesquisa nesse sentido, que, aliás, é uma das preocupações que as pessoas mas e se os pais puderem escolher, eles vão querer que os filhos não estudem nada? A maioria dos pais quer que os filhos aprendam o suficiente para ter uma profissão. Então, mesmo os pais, as pessoas pensam assim, mas isso é só os pais que estudam? Não! Pais pobres, pais ignorantes, pais analfabetos, aliás, até esses mais ainda. Mais ainda. Querem uma educação que permita aos filhos que eles achem, consigam uma profissão, que eles se realizem, que eles sejam capazes enfim, de se manter e de ser felizes dentro da profissão deles, né? Então, isso move esses pais a querer, eles sabem o que é o básico, eles querem que o filho aprenda a matemática, que aprenda a escrever bem, que aprenda, enfim. Então, não precisa o Estado para mandar os pais fazerem isso. Os pais vão fazer isso, pode confiar. Não, eu também tenho total certeza disso. As pessoas fazem opções erradas, mas a gente não pode impedir que as pessoas façam escolhas
porque um ou outro vai fazer uma escolha errada, né? A gente tem que, a liberdade precisa ser exercida e com responsabilidade que vem junto, né? E como eu falei, já assim, há pesquisas que mostram que os pais querem isso mesmo. O adolescente quer Pink Floyd, mas eles, é como você falou, no fundo, quando você tem a responsabilidade lá dos seus filhos, o que você quer é garantir que ele tenha o melhor possível dentro ali das suas possibilidades. Não, não, justamente, justamente. A minha vantagem, professora, de cunho pessoal, e aí também a minha esposa encaixa-se nesse cenário, porque tanto eu já tenho um diploma de letras constituído pelo MEC, aquela coisa toda, como também a minha esposa está fazendo uma faculdade de letras. Ou seja, no futuro não tão distante, quando Deus nos abençoar com os filhos que virão certamente, nós mesmos iremos educar os nossos filhos e ninguém, nenhum político, nem tampouco o MEC poderá se virar contra nós e falar, vocês não podem educar. Eu falei, mas meu diploma aqui, meu diploma não foi constituído por vocês. Se eu tenho um diploma do MEC, da sua instituição educacional, eu não posso educar meus próprios filhos, então rasga o diploma de todo mundo, fecha tudo e vamos embora, né, professora? Bom, professora, eu vou, se me permite, até porque eu acho que acredito, pela meu cálculo, exatamente, já temos 1 hora e um pouquinho mais de conversa, professora. Eu recebi aqui algumas perguntas, 4 perguntas, e aí, professora, eu vou colocar aqui na tela e aí fique à vontade para responder, tá, professora? Gente, mais uma vez, tá? Se sua pergunta, porventura, não for feita aqui ao vivo, eu me comprometo a salvá-la e enviar, mas com 3, 4 perguntas, eu acredito que talvez, a depender, claro, da disponibilidade da professora Ana Maria Camargo, a gente consegue dar conta. Bom, professora, a primeira pergunta do João Ponciano está na tela, permita-me ler. Seria a questão de lutarmos pela liberdade pedagógica, pois sinto-me aprisionado, quase um autômato. A liberdade pedagógica é um pouco do que eu estava falando há pouco com o Leonardo. A gente pode lutar, mas há limites, porque as escolas têm que cumprir currículos, né? Os currículos têm que ser baseados na BNCC, né? Então, há limites para essa liberdade dentro da escola, né? Eu acho mais fácil, João, assim, claro que o professor dentro da sala de aula, ele tem uma flexibilidade grande, mas nunca é uma liberdade, uma flexibilidade tão grande que permita, por exemplo, que você escolha que algumas disciplinas você não quer que o seu filho faça. Por exemplo, digamos que você não, por alguma razão, não importa qual, eu não quero que meu filho estude geografia, eu acho que ele pode estudar geografia em casa, eu queria substituir geografia por mais aula de artes, por exemplo. Sei lá, estou dando não existe essa flexibilidade nas escolas. As escolas são obrigadas a dar todas aquelas disciplinas, cumprir aquele currículo. Então, eu acho que assim, a verdadeira luta pela flexibilização pedagógica é o homeschooling mesmo. Perfeito, perfeito. Professora, a próxima pergunta aqui o que é que a senhora acha dos sindicatos de professores? Qual a sua opinião? Eu acho péssimo, porque é corporativismo e corporativismo voltado contra aqueles que são, assim, que deveriam ser justamente a razão de um investimento de um país, que são as crianças, os estudantes. Então, frequentemente, eu diria que quase sempre, o que o sindicato busca é o oposto do que serve aos estudantes, né? Então, quando você protege, ok, eu entendo que eles protegem os professores, tal, mas essa proteção não pode passar, a meu ver, quando passa a interferir na qualidade do que é ofertado aos estudantes, eu acho extremamente nefasto, né? E assim, o que a gente vê hoje, por exemplo, professores se recusando a dar aulas, mesmo quando o município julga, e a maioria dos países, apesar da pandemia,
manteve escolas abertas, raramente, a maioria dos países, a escola é a última coisa que fecha, a primeira coisa que abre, assim, quando há um momento mais crítico. E aqui nós estamos há mais de um ano, cada vez que o Estado tenta fazer com que as escolas voltem, há uma pressão dos sindicatos, então, assim, não há nenhuma preocupação, a preocupação deles não é absolutamente com a educação, eu acho isso tão hipócrita, né? Dizendo que estão lutando pela educação, não estão lutando pela educação, né? Eu acho péssimo, que eles lutem pelos direitos dos professores, mas não passando por cima dos direitos dos alunos e das famílias. Quando passa por cima dos direitos dos alunos, dos estudantes e das famílias, para mim é inadmissível. Não, é impossível não concordar. E aí assine, permita-me assinar, fazemos de conta que estamos na Câmara Municipal, assine e subscreva a fala da senhora. E aí me permite. Exatamente. E aí permita-me, professora, pegar uma parte. Vou resumir muitíssimo essa história. Eu já contei ela em alguns lugares, mas sempre temos pessoas novas nos vendo, então acho necessário trazer isso. Bom, tão logo me foi permitido me desassociar do sindicato aqui dos professores de Aracaju, eu fiz isso. Tão logo me foi permitido, graças a justamente um projeto de lei do Congresso Federal. E digo mais, em 2014, eu ainda estava no meu segundo ano da graduação, eu tenho essa memória muito vívida, professora Ana Maria, que eu fui para um evento do Sindicato dos Professores aqui de Aracaju, Sintese, Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Sergipe, um sindicato estadual. E estava lá, porque eu precisava das horas complementares, toda aquela corrida que nós temos para nos formar, né? E aí, um evento num lugar, tinha milhares de professores do estado todo, e aí, de repente, começou o evento e tal, e aí o orador lá, o palestrante, falou, pessoal, vamos agora nos levantar, tem um telão, professora, gigante, vamos agora nos levantar e entoar o hino. E aí, professora, eu pensei que seria o hino nacional. E para minha surpresa, naquela época eu era um zero à esquerda na política, conhecia muito pouco e tudo mais, estava ainda começando, engateando. E aí, professora, eu confesso à senhora que o que se sucedeu me causou um certo rebuliço mental, especificamente falando, porque eles, ao invés de entoar, professora, o hino nacional, eles entoaram o hino da Internacional Socialista. O Sindicato dos Professores cantaram o hino da Internacional Socialista. E essa Não, é algo que no mínimo deveria ganhar manchetes dos jornais. Como assim? Quer dizer que os professores do Estado estão se juntando para cantar um hino que remete justamente a uma ditadura assassina, uma ditadura sanguinária, uma ditadura genocida. Então, assim, por isso que eu digo, professora, quando alguém me pergunta por que, professor, o senhor é a favor do homeschooling? Bom, é porque eu sou professor e eu vi de perto como é esse cenário, né, professora? Bom, professora, temos aqui mais duas perguntas, professora, e eu não quero de forma alguma me estender e ocupar o seu tempo, mas ainda, professora, pergunta da Priscila Galvão, está na tela. Precisa ter formação superior para educar os filhos, professora Ana Maria? Me parece, Priscila, que, eu não sei se é no Distrito Federal, aí, depende da legislação que cada município, que cada estado aprovar, ou se o Brasil aprovar uma legislação de forma geral. Me parece que um dos municípios exige sim, um desses que foi aprovado exige formação, ou formação dos pais, ou a comprovação de que eles vão contratar alguém formado. Me parece que está nesse pé. Perfeito, perfeito. Estou falando no aspecto jurídico, né? Jurídico, sim. No aspecto, assim, do que eu acredito, não precisa, não precisa. Precisa ter alguém que oriente e que permita que o filho tenha acesso a um conteúdo adequado e não precisa ser a própria pessoa. E a gente cansa de ver professor formado, gente formada de uma ignorância atroz. Né? Então, não, perfeito. Né? Inclusive, Priscila, existem vários conteúdos na internet disponíveis, alguns gratuitos, outros pagos, que justamente trabalham de forma a formar e a educar famílias e pais e mães que desejam pôr em prática o homeschooling para os seus próprios filhos. Professora, última pergunta, eu prometo. O que nós, cidadãos, devemos fazer por uma educação mais livre? A quem pressionar? Pressionar os vereadores do seu município para que eles votem uma lei que permita o homeschooling. Os vereadores e pode ser também no nível da Câmara Estadual. Do seu estado,
pressionar para que haja uma lei que permita o homeschooling. Como eu falei, já tem 2 municípios brasileiros em que isso já foi aprovado e no Distrito Federal. Né? Então, nesses lugares, principalmente no Distrito Federal, foi uma deputada, junto com outro lá, que tomou a frente para lutar por isso. Não é fácil, porque normalmente tem a pressão corporativista daqueles ideológicos todos lá, estatistas, dentro das câmaras, mas é uma luta que vale a pena. E também pressionar, aí é um pouco mais distante de nós, o Congresso Nacional, né? Porque para que eles lá, que se o Congresso Nacional votar, aí não precisa ter em cada município, aí vai ser uma lei que vai valer para todo mundo, que todo mundo vai poder ter no seu município, ter educação domiciliar, o homeschooling. Perfeito. Eu sou a favor, professora, da arte da guerra lá do Sun Tzu, atacar nas mais variadas frentes, né? Enquanto a gente faz pressão, né, nos deputados federais lá em Brasília, todo mundo conhece alguém que é vereador, conhece alguém que conhece um vereador, né? Então essa mudança pode começar justamente de baixo para cima. Nós temos mais de 5 mil municípios aqui em nosso país e um município pode servir como exemplo para outros municípios adotarem, ou pelo menos legalizarem, ou pelo menos permitirem que as famílias que praticam homeschooling o façam de maneira legal, sem sofrer nenhum tipo de sanção, né? Pois bem, professora Ana Maria Camargo, assim, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela sua participação, pela aula, pelo show com o qual a senhora participou e nos abrilhantou aqui nessa semana de lives, deixando ela muito mais bonita, afinal de contas eu sou um feio e a senhora veio justamente para abrilhantar aqui, tá? Pessoal, só lembrando, sigam a professora Ana Maria Camargo. Gentil. Sigam a professora Ana Maria Camargo, se não a conhecem, porque ela tem produzido um conteúdo recorrente sobre, não tão somente sobre homeschooling, sobre educação em geral. Liberdade, liberalismo e educação. Eu sou a favor de escolha. Homeschooling não é para todo mundo. Perfeito. Né? Acompanhe a professora que certamente... Desculpa, professora, eu interrompi. Eu quero dizer, foi um prazer participar com você e que, se houver outras oportunidades, estou à disposição. Perfeito. Pois bem, pessoal, agradeço a atenção e a presença de todos e todos que nos assistiram, que vão nos assistir depois, sem problema nenhum. Só lembrando, amanhã ainda temos a nossa semana de lives, o que não te contaram sobre o marxismo. Amanhã, professor, eu irei receber o professor Camilo, aqui da Universidade Federal de Sergipe, que teve uma experiência religiosa com o marxismo, se é que é possível juntar essas duas palavras. Nós iremos falar sobre a teologia da libertação e como as ideias marxistas elas nos afastam de Deus. Esse vai ser o tema da nossa live de amanhã. Conto, claro, com a presença de todos e, claro, faço convite aqui também à professora, se quiser se fazer presente como uma espectadora. Pois bem, professora, que Deus a abençoe enormemente. Nos vemos, se não em outros momentos, por aqui mesmo nas redes sociais, onde nós trocamos figurinhas acerca da liberdade e da educação. Que Deus a abençoe enormemente, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.